2020 é o ano, hein, gente? Meu Deus, eu acho que a gente vai poder fazer parte daquela turma que viveu anos históricos, né? Eu acho que 2020 é um desses anos, sinceramente. São tantas coisas acontecendo, né? E a gente tem uma dificuldade cada vez maior de saber exatamente o que está acontecendo, onde está a verdade, né? A gente vê em situações relativas à pandemia, né? Cloroquina, não use cloroquina, máscara, não use máscara, vacina, não vacina. E agora eleições americanas, né? Trump, houve fraude, não houve fraude, Biden isso, Biden aquilo. E aquelas pessoas que tinham a função, o chamado, a vocação de nos trazerem a verdade dos fatos, elas abandonaram essa vocação. Elas renunciaram ao chamado a transmitir a verdade em nome dos interesses, seja qual for o interesse, né? Normalmente financeiro, mas também ideológico, talvez pessoal, enfim, são muitos os interesses. E a verdade, o valor da verdade foi sendo jogado de lado. E é cada vez mais difícil a gente garimpar e encontrar essa verdade, né? A gente não sabe exatamente o que está acontecendo, por exemplo, agora, né, nas eleições americanas, porque os grandes canais de informação, eles adotaram um lado para torcer. E por adotarem um lado, eles abandonaram a busca pela isenção, pela verdade. E na verdade, perdão, da expressão, eles escolheram que o que eles acreditam é a verdade, com V minúsculo, e não mais existe aquela coisa da verdade com V maiúsculo, que é o fato central, a história verdadeira que está por trás de alguma coisa. Mas e por que então eles passaram a agir dessa forma? E por que a verdade virou algo a ser até mesmo combatido? A verdade, né, agora como expressão, a verdade é que a verdade é uma pessoa. A verdade é o próprio Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos esses três adjetivos estão sendo combatidos hoje na nossa sociedade. Mas esse vídeo é sobre a verdade. Então, como buscar a verdade? Como encontrá-la? Ora, quem busca a verdade, na verdade, lá no seu íntimo, busca Cristo. Busca Jesus, porque Ele é a verdade. Jesus é a grande verdade. E nessa busca pela verdade, a verdade se revela. E ela acalma corações, ela tranquiliza, ela vem em socorro ao que nós queremos, ao que nós somos, ao que nós precisamos. Ela continuará sendo combatida. A verdade, ela é considerada um perigo por muitos da grande imprensa, principalmente. Os donos do poder não desejam que a verdade seja conhecida. Nós tivemos recentemente, assim, podemos citar alguns episódios, por exemplo, um jornalista até de um veículo de comunicação alinhado aos interesses da grande mídia, recentemente foi proibido de fazer um artigo contra o candidato democrata e pediu demissão até por conta disso. E aquele youtuber famoso do cabelo azul, ele criticou o jornalista por querer fazer uma matéria contando verdades acerca do candidato dele. Ou seja, a verdade naquele momento não era importante, o que importa é a ideologia, o que importa é aquilo que nós estamos trabalhando para construir na humanidade. É muito grave isso. É muito grave, né? Lógico, eu tenho meu posicionamento, ele não é oculto nem nada, mas o vídeo não se trata do meu posicionamento aqui, né? Ele se trata do que é a verdade. E às vezes a gente fica até querendo desanimar diante de tudo isso, mas a verdade
Como eu uso essa palavra, né? Agora que eu estou falando sobre a verdade, eu percebo que eu uso muito a palavra verdade, essa expressão, né? Mas enfim, nós podemos nos confiar à verdade, nos confiar ao próprio Cristo. Por quê? Porque historicamente Deus suscita homens e mulheres defensores da verdade e que moldam os caminhos da humanidade. Podemos citar alguns exemplos, assim, que é um exemplo maravilhoso, quando o comunismo e a União Soviética estendiam seus tentáculos pela Europa e pelo mundo. Deus suscita um padre polonês, um pequeno padre da Polônia, um país sem relevância, assim, sem grandes. Nunca tinha tido um papa, nunca alguns santos, mas assim não era o centro do mundo. E da Polônia brota um padre, vem um padre chamado por Deus, que vem a se tornar o São João Paulo II, e ele, por ação de Deus, através dele, começa a desmoronar o castelo comunista da União Soviética. Podemos ir um pouquinho mais para trás e olhar até um pecador grave, né? Winston Churchill. Winston Churchill era um político beberrão, que fumava sem parar, né? E que não era nem muito querido pelos seus pares. Só que ele era um defensor da verdade. E ele foi o cara que chegava até, assim, desculpa a expressão, até encher o saco no parlamento inglês, diante do que ele conseguia já perceber dos movimentos que a Alemanha nazista estava trilhando, a ponto de que quando a Alemanha invade a França e a Bélgica, e como, enfim, quando o nazismo começa a estender seus tentáculos também pela Europa, né, invadindo o país, entrando em guerra, o parlamento inglês não vê outra saída para si a não ser colocar esse homem como primeiro-ministro. Não era um santo, mas era um homem em busca da verdade. Da verdade a qualquer custo. E por amar essa verdade, por saber o que era o nazismo e proclamar aos quatro ventos, ele estruturou primeiro a defesa da Inglaterra e depois o contra-ataque. E a vitória foi certa. Deus suscita homens e mulheres, defensores da verdade, para agir em nome da verdade, que é o próprio Cristo. Pessoas como eu, pecadores, como você. Nem sei quantas pessoas vão assistir esse vídeo, provavelmente bem poucas. Não tem problema. É de pouquinho. É de um em um. Que nós faremos um exército que buscará a verdade, que defenderá a verdade, que amará a verdade e que se submeterá apenas e somente à verdade, que é o próprio Cristo. Que São João Paulo II nos abençoe nessa empreitada, cada vez mais difícil, mas a verdade prevalecerá. Valeu.